Crítica textual em defesa da fé cristã. A Igreja Católica primitiva desconhecia o dogma da confissão auricular. Lendo o Novo Testamento, é muito evidente que a confissão dos nossos pecados devem ser direcionadas apenas e somente a Cristo, que é o mediador de nossa súplica. Porém, sabemos que a tradição católica ensina a confissão auricular, onde os homens são subordinados a confessarem suas culpas aos pés do sacerdote, onde o mesmo, servindo de mediador, eleva aquela súplica a Deus. Entretanto, tal dogma é estranho e não encontra eco nem na tradição antiga, muito menos no Novo Testamento, onde constatamos que esse ofício de sacerdote como intercessor e propiciador de nossas culpas é exclusiva do Senhor da Glória, como lemos em Hebreus 7:25, Hebreus 4, de 13 a 16, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, 1 Timóteo 2, versículo 5, 1 João 2, verso 1, 1 João 1, versículo 9. Porém, conhecemos a premissa da teologia católica, que afirma que toda a Bíblia só pode ser interpretada à luz do magistério da Igreja, que significa a tradição católica dos pais que sucederam os apóstolos. E quando analisamos o que os antigos pais da Igreja ensinaram sobre esse princípio, fica cada vez mais evidente que o catolicismo atual está sustentado em heresias pagãs da Idade Média, criadas para manipular, comercializar a fé e alienar os homens debaixo de hierarquias eclesiásticas. Vejamos então o que alguns bispos do terceiro e do quarto século falaram sobre este dogma infundado, que é vendido ao público católico leigo que desconhecem completamente os pilares históricos da verdadeira tradição católica primitiva, que após o quarto século passou a ser degradado e minado pelas ambições estatais dos imperadores romanos. Vejamos algumas referências da patrística. Bom, Agostinho, que viveu em 354 a 430 d.C., ele contestou a ideia de que o homem fosse capaz de fazer alguma coisa para se curar espiritualmente ou perdoar os pecados de seus irmãos. Ele escreveu, abre aspas, "O que devo fazer com os homens para que devam ouvir as minhas confissões, como se pudessem curar as minhas enfermidades? A raça humana é muito curiosa para conhecer a vida das outras pessoas, mas muito preguiçosa para corrigi-la." Fecha aspas. Um outro pai da igreja, João Crisóstomo, que viveu entre 347 e 407 d.C., é ainda mais explícito ao dizer para não confessarmos os nossos pecados aos homens, mas somente para Deus. Abre aspas, Crisóstomo diz, "Não pedimos que confesse seus pecados a qualquer um de seus semelhantes, mas apenas a Deus. Você não precisa de testemunhas para sua confissão. Reconheça secretamente os seus pecados e permita que somente Deus ouça a tua confissão." Fecha aspas. Comentando o Salmo 37, o pai da igreja Basílio de Jerusalém, que viveu entre 329 a 379 d.C., também chega a afirmar, abre aspas, "Não venho diante do mundo para fazer uma confissão com a minha boca. No entanto, fecho os olhos e confesso os meus pecados do fundo do meu coração. Diante de ti, ó Deus, derramo os meus lamentos, e apenas tu és a testemunha. Meus gemidos estão dentro da minha alma. Não há necessidade de muitas palavras para confessar. Pesar e arrependimento são a melhor confissão. Sim, as lamentações da alma que te agradam ouvir são a melhor confissão." Fecha aspas. E como disse João Crisóstomo, abre aspas, "o que devíamos mais admirar não é que Deus perdoa os nossos pecados, mas que não os expõe para ninguém e nem deseja que façamos isso. O que requer de nós é que confessemos nossas transgressões somente a Ele, para obtermos o perdão." Fecha aspas, escreveu João Crisóstomo. Então temos aqui as fontes bibliográficas, quem deseja pesquisar, e é isso. Conclusão. É nítido que esse dogma sobre a confissão auricular aos pés de homens mortais
e sujeitos às mesmas fraquezas que nós, é óbvio que isso foi uma doutrina para alegar poder e autoridade aos sacerdotes católicos e aos sacerdotes e aos sacerdotes ao papado, visando manter aquela hierarquia política e eclesiástica da instituição romana. No entanto, este ensino não comunga com a tradição dos antigos padres católicos da Igreja primitiva e claramente se nota que fora indexada na Idade das Trevas, período no qual as escrituras eram monopolizadas pelo sistema católico imperial e a sociedade era dominada pela ignorância e controle do clérigo sacerdotal. Contudo, sem a autoridade das escrituras para isso, e nem a autoridade da própria tradição católica antiga. Tal ensino continua sendo uma desconstrução da boa e verdadeira tradição católica que sempre foi fiel ao Evangelho. Crítica textual em defesa da fé. A Igreja Católica primitiva desconhecia o dogma da confissão auricular.